Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. O poder medicinal dos sumos. Reserve já o seu. Olá, amigos internautas. Hoje a NN traz notícias sobre refugiados e sobre as ações que a Igreja Adventista está realizando em favor deles. De acordo com recentes relatórios, mais de 65 milhões de pessoas têm sido desalojadas à força dos seus lares. Mais da metade deles é composta por menores de 18 anos. Organizações como a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, e outros ministérios de apoio têm intensificado o seu trabalho para fazer a diferença na vida daqueles que sofrem. Os fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia das regiões Transeuropeia e Intereuropeia se reuniram no sul da Itália para tratarem da crise de refugiados nestas regiões. Estes são alguns dos projetos destacados da Igreja na região. Uma delegação europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia visitou Lampedusa, considerada a porta da Europa para migrantes que vêm principalmente dos países subsaarianos. Existem na ilha associações de voluntários, como por exemplo a Mediterranean Hope, a SCOF, a paróquia local, junto a um fórum composto de alguns residentes que têm vindo para cá por causa desta situação de emergência. Trabalhamos com os migrantes que chegam aqui à ilha. Nós lhes damos as boas-vindas quando chegam ao cais e tratamos de restaurar a dignidade humana nas pessoas que frequentemente são consideradas apenas como números. Estes migrantes buscam abrigo, trabalho, mas muitos deles estão buscando viver uma vida normal, a vida que perderam em seus países. A viagem continua até Castel Volturno, para encontrar aqueles que se beneficiaram do projeto da ADRA Itália. Estamos plantando vegetais. Faço tudo o que é possível para ajudar minha família. O projeto da ADRA se realiza dentro de um terreno confiscado e no caminho à integração também existe o objetivo de restabelecer a dignidade ocupacional do migrante na Itália. Os migrantes em Castel Volturno se reúnem para adorar no sábado de manhã, na igreja onde eles organizam o programa para o dia. Queremos fazer mais por eles, é um dever moral para nós, já estamos nos organizando. O projeto Esperança para os Imigrantes da ADRA Romênia ganhou o primeiro lugar da 15ª cerimônia da Sociedade Civil Romena. O projeto foi premiado na seção Projetos e Campanhas de Voluntários. Realizado no Teatro Nacional de Bucareste, a capital do país, o evento contou com a participação do presidente romeno Klaus Iohannis. O político fez um chamado para que todas as organizações não governamentais tenham uma formidável capacidade de resolver problemas. Os ganhadores da cerimônia foram selecionados de um total de 166 projetos e programas registrados na competição. O júri foi formado por especialistas do terceiro setor, investigadores, sociólogos, jornalistas, entre outros. Através do projeto vencedor Esperança para os Imigrantes,
ADRA reconhece a humanidade na crise dos refugiados. O objetivo da ONG é minimizar o impacto da terrível situação vivida por muitos milhões que vivem longe de sua pátria. Agora nós vamos para o Oriente Médio. Adventist Help e ADRA terminaram de instalar uma clínica móvel de emergência no acampamento de refugiados Hassam Sham, na cidade de Erbil, no Iraque. A clínica vai tratar mais de 100 mil refugiados de Mossul, que está assolada pela guerra. A equipe médica tem os detalhes. Olá a todos, estas são as crianças do acampamento Hassam Sham. Eles saíram de Mossul faz 2 ou 3 semanas, e esta é a população a qual estaremos provendo cuidados médicos. É uma população com muitos problemas de saúde. Neste acampamento temos cerca de 2 a 3 mil crianças, e estamos realmente desejando poder proporcionar-lhes uma atenção médica integral para todos. Esta é a sala pediátrica. Aqui cabem 14 a 15 camas, dependendo de quantas conseguimos colocar. Apenas imaginem, este é o único hospital nestes campos, para uma população de cerca de 15 a 20 mil crianças. Somos uma equipe completa de voluntários e estamos realmente entusiasmados por estar aqui para abrir o primeiro campo da ADRA em toda esta zona. Será para servir uma população massiva com grandes necessidades. E realmente queremos que você também participe deste processo. Muito obrigado. A produção da NN realizou uma viagem à Grécia para conhecer a realidade dos que vivem e trabalham no campo de refugiados de Oinofita. Vejamos a reportagem. O cuidado da Adventist Help é para ajudar a cada habitante que está aqui. Existe um laço entre a comunidade daqui e a Adventist Help. Não é apenas mais uma organização de ajuda neste lugar. Realmente é um grupo de pessoas que cuida dos outros e isto faz toda a diferença. We are in need of doctors. Temos necessidade que venham doutores, um fluxo constante de médicos que desejem servir. Em segundo lugar, queremos dentistas que sejam voluntários como nós. E, finalmente, a necessidade de psicólogos que queremos que permaneçam pelo menos 4 semanas conosco. We need them to stay with us for at least 4 weeks. We would prefer 3 months. Gostaríamos que ficassem por até 3 meses. O tempo de permanência é significativo se você trabalha na área de psicologia, porque é importante ganhar a confiança das pessoas antes de lhes oferecer aconselhamento. Before you even can start to deliver counseling. Deus nos trouxe até aqui para fazer este trabalho. Oremos por aqueles que sofrem e estendamos as nossas mãos em favor dos mais necessitados, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, na próxima semana nós voltaremos com mais notícias de fé, amor e esperança. Um abraço, que Deus abençoe. Surpresa sem fim, ali
a vida por Cristo entregaram. Um dia no lar os quero encontrar, mas ó que será ver a Cristo, ó que será ver a Cristo, ver a meu bom Salvador. Surpresa sem fim ali há pra mim, mas só que será ver a Cristo. Que direi da emoção ter na mão sua mão, lá na pátria dos salvos pra sempre, já livre do mal, feliz afinal. Mas onde será ver a Cristo? Oh, que será ver a Cristo? Ver a meu bom Salvador. Surpresa sem fim ali há pra mim, mas oh, que será ver a Cristo? Quando a luz desse olhar o meu ser inundar, quando eu vi o seu rosto divino, sorrindo, Senhor, em seu grande amor, oh sim que será ver a Cristo, oh que será ver a Cristo, ver a meu bom Salvador. Surpresa sem fim ali há pra mim, mas só que será ver a Cristo. E eu tenho lido e estudado estas mensagens tantas vezes que já sei alguma coisa de cor, de algumas delas. Assim, no capítulo 6, nós lemos: vi um outro anjo. Querem ler? Querem acompanhar? Abram as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Tem tempo? O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Nós lemos lá a mensagem do primeiro anjo. No versículo 6 e 7, nós vemos a mensagem do primeiro anjo. São 3, há mais 2 mensagens. Nós vamos tocar apenas ao de leve, apenas a primeira mensagem. E na primeira mensagem nós lemos: e vi um outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o Evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é, pois, a mensagem do primeiro anjo, que é trazida com poder para todos aqueles que querem ouvir. Nós olharmos para o nosso mundo de hoje, nós vemos coisas pouco interessantes. Depois da destruição das 2 torres gêmeas em Nova Iorque, a 11 de setembro de 2001, o nosso mundo mudou. Certamente já repararam. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse não há muito tempo: Our world is in a mess. O nosso mundo está em completo caos. E assim nós sabemos que o mundo em que nós vivemos não parece melhorar. Não obstante o facto de que a partir do princípio do século XX se cria que a humanidade ia melhorar. Com a tecnologia, com os desenvolvimentos que havia, pensava-se que a humanidade ia melhorar na sua atitude em geral. Não aconteceu. E assim Guterres diz que o nosso mundo está num completo caos. E nós verificamos que a economia de todas as nações, quase todas as nações,
está em sérias dificuldades. Nós pensamos nos países ricos, por exemplo, os Estados Unidos da América. Eu não sei quantas pessoas sabem que os Estados Unidos da América contraíram um empréstimo do Banco do Vaticano de vários bilhões de dólares. E assim eu posso afirmar que a maior parte das nações do globo estão em grandes dificuldades económicas. Nós verificamos corrupção, desonestidade. Todas estas coisas graçam por todo lado no nosso mundo. Os bancos fazem desaparecer o dinheiro que nós lá depositamos. Milhões de pessoas deixam de ser capazes de cumprir os seus compromissos financeiros e perdem as casas onde vivem. Muitos outros, ou muitas outras pessoas, simplesmente veem desaparecer o dinheiro que depositaram no banco. Corrupção à escala de milhões parece ser a norma de muitos governantes do nosso globo. Nós podíamos ainda falar de perturbações na natureza, tremores de terra, tsunamis, fogos de proporções gigantescas, que nem mesmo as grandes nações como a Austrália e os Estados Unidos da América conseguem apagar. Os fogos ardem por semanas, dias e semanas. O nosso mundo tem guerras. A Síria, a guerra na Síria nunca mais acaba. O Iraque, o Afeganistão, os países africanos, o Sudão, o Egito, a Líbia e muitos, muitos outros. Armas químicas, ouvimos falar de armas químicas, armas biológicas, armas nucleares. Há ainda o perigo cada vez mais constante de ataques terroristas nas grandes cidades do nosso mundo ocidental. Atrocidades inimagináveis são cometidas em todo o mundo. Epidemias, lembramos ainda a febre das aves, as vacas loucas, o reaparecimento recente da tuberculose entre os seres humanos, para não falar da SIDA e muitas outras doenças que afligem a humanidade. A decência, a moral, o que foi que aconteceu a estas coisas entre os seres humanos? Violência doméstica, pornografia, pedofilia, aborto, homossexualidade, crimes com a violência nunca antes constatados. Olharmos para tudo isto, nós bem poderíamos perguntar: será que há esperança para o nosso planeta? Estará o nosso planeta, o planeta Terra, numa correria desenfreada em direção à sua destruição completa? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que há soluções. E estas soluções encontram-se contidas nas mensagens dos 3 anjos. Leiam-nas. Estas mensagens encontram-se no livro do Apocalipse, como todos sabemos, no capítulo 14, a partir do versículo 6 ao versículo 12. Nós devíamos analisar demoradamente, em todo o detalhe, estas mensagens. Aqui hoje, nós, aqui na Igreja de Barreiro, com o tempo que temos, nós vamos apenas tocar na superfície destas extraordinárias mensagens. Temos algumas regras. Nós devemos entender que estamos proibidos de dar qualquer interpretação a qualquer coisa que nós lemos no livro do Apocalipse. Tudo o que nós lemos no livro do Apocalipse tem de ser interpretado pela própria Bíblia. Ao estudarmos estas mensagens, nós vamos buscar grande responsabilidade para nós mesmos. Nós vamos descobrir, nós vamos saber que o nosso futuro eterno está nas nossas mãos. É que nós precisamos de fazer decisões agora. Permitam-me que voltemos à mensagem do primeiro anjo. Um anjo que voa pelo meio do céu. Tem o Evangelho eterno, Evangelho já conhecido. E quer proclamar esse Evangelho a todos os que habitam sobre a terra. E agora reparem que menciona a toda a nação, tribo, língua e povo. Eu gostava que retivessem na vossa memória os receptáculos, aqueles a quem são dirigidas as mensagens dos 3 anjos. Toda a nação, tribo, língua e povo. E nós encontramos aqui, diz que
o anjo diz com grande voz: também a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O povo, a raça humana, não teme a Deus, não dá glória a Deus e não o reconhecem Deus como Criador. O chamado para adorar o Deus Criador é preeminente nesta primeira mensagem. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui nesta primeira mensagem, nós temos já alguns símbolos. Anjos. Para já devemos entender que os anjos não são literais. Que nós não vamos ver anjos a voar pelo meio do céu. A Bíblia frequentemente apresenta anjos a colaborar com homens nas mensagens de Deus. Os anjos usam seres humanos para proclamar as mensagens de Jesus Cristo. A propósito, a palavra anjo significa mensageiro. No Novo Testamento, várias vezes, homens são chamados anjos. Tinham reparado? Leiam, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 10. O Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 10. Homens chamados anjos. Mateus 11, 10. Nós vamos encontrar aí João Batista. E vamos ver como que já no Antigo Testamento, João Batista tinha sido chamado anjo. 11, 10. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo. João Batista é chamado anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Nós encontramos isto é denominado como anjo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 14, nós descobrimos que o apóstolo Paulo é também designado como anjo. Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo. Temos ainda os apóstolos, diz-nos que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Nós sabemos que Deus entregou a pregação do Evangelho a homens. Nós lemos em Mateus, capítulo 28, no fim, quando Jesus Cristo estava no fim do seu ministério, Jesus Cristo encomenda aos seus discípulos a pregação do Evangelho. Em Mateus, capítulo 28, versículos 18, a partir do versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até à consumação dos séculos. Se nós lermos o livro dos Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, vocês sabem que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele permaneceu na terra durante 40 dias e 40 noites. Ellen White diz-nos que Jesus passou esse tempo a trabalhar com as profecias da Bíblia com os apóstolos. E quando Jesus está na altura de subir ao céu, ele vai ascender ao céu e ele tem uma última mensagem. Nós sempre temos interesse em saber qual é a última mensagem. Versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e em toda a Judeia. Portanto, Jesus Cristo nos designa como suas testemunhas. Nós temos de falar, temos de apresentar o Evangelho. A pregação do Evangelho foi confiada a seres humanos. Portanto, a pregação do Evangelho nos últimos dias
prefigurada por estes anjos que voam pelo meio do céu, é também para ter lugar através de homens. Estamos a ver que estas mensagens do Apocalipse são de origem celestial. Os anjos são seres celestiais. Nas 3 mensagens, anjos são usados para assinalar a origem celestial destas mensagens. As mensagens vêm de Deus. Na Bíblia, tudo o que vem de cima vem de Deus. Tudo o que vem de baixo vem de homens ou é diabólico. A expressão grande voz é uma expressão interessante. Grande voz é a tradução da palavra grega megaphone. Talvez conheçam essa palavra. E é assinalado que a mensagem dos 3 anjos deve ser proclamada em alta voz, megaphone. A indicação para nós é que estas mensagens devem ser proclamadas por todo o lado com grande poder, sejam quais forem as consequências. Sabem que os anjos voam. A Bíblia diz-nos que os anjos voam. Isto é uma indicação da velocidade à qual Deus quer que estas mensagens sejam proclamadas. Os anjos voam. Querem ver? Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Jeremias. Ezequiel 1, 14. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Portanto, os seres celestiais saíam e voltavam à semelhança de um raio, portanto, com a velocidade da luz. Então, todos nós sabemos qual é a velocidade da luz. Sabemos qual é a velocidade da luz? A luz viaja muito, muito rapidamente. 300.000 quilómetros por segundo. Por segundo! Nós não podemos imaginar uma coisa assim. Nós nem sequer temos uma noção exata do que são 300.000 quilómetros. 300.000 quilómetros por segundo. Esta é a velocidade da luz. Esta velocidade é a velocidade a que viajam. Ser proclamadas com a velocidade da luz, com a velocidade dos anjos. Sabemos que, por exemplo, todos nós sabemos o que é o Equador. O Equador é uma linha imaginária que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O Equador tem um total de 40.076 quilómetros. 40.076 quilómetros. Sabem quanto tempo levaria a luz para dar a volta ao planeta Terra? Não, eu devia pôr isto de outra maneira. Se nós pegássemos na luz e a luz pudesse ir à volta do globo, a luz iria à volta do globo 7 vezes por segundo. 40.076 quilómetros, 7 vezes por segundo. Isto para vos dar uma ideia da velocidade à qual Deus quer que estas mensagens sejam proclamadas. Estas mensagens devem ser pregadas em todo o mundo por todos os servos de Deus. Essa inclui a vós e a mim. Deus quer que estas mensagens sejam levadas ao mundo inteiro. Ok, vamos recapitular o que vimos até agora. Nós vimos até aqui que as 3 mensagens são para todo o mundo. São de origem divina, são para ser anunciadas por homens, devem ser proclamadas com poder e com grande urgência. Mateus 24, capítulo 14, diz-nos quando é que Jesus vai voltar. Lembram-se? O que é que diz lá? Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Portanto, nós queremos saber quando é que veio o fim. Não querem? Eu quero saber quando é que veio o fim. Diz-nos que o fim virá quando o Evangelho for pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Estará o Evangelho a ser pregado agora? E será o livro do Apocalipse a ser particularmente usado na pregação do Evangelho? Nós vemos que o livro do Apocalipse, nós vimos já que no capítulo 14, versículos 6 a 12, nós temos estas mensagens. Eu queria atrair a vossa atenção para o facto de que mais temos nós no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Talvez não tenham reparado. Logo a seguir ao versículo 12, no versículo 13 e 14, nós descobrimos que Jesus vai voltar. Isso não vos faz estremecer?
A mim diz-me que assim que terminarem, assim que deixarem de ser pregadas as mensagens dos 3 anjos, Jesus vai voltar. Querem ler? Leem lá. Vamos até ao capítulo 14 do livro do Apocalipse. 14. E vamos, já lemos os 6 e 7, mas agora vamos ler 14, 14. Portanto, Apocalipse capítulo 14, vamos ler o versículo 14. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão quando for terminada a proclamação das mensagens dos 3 anjos, Jesus vai voltar. E assim há grande urgência na proclamação destas mensagens. Qual é o objetivo da proclamação destas mensagens? O objetivo é reunir do lado de Deus o maior número de seres humanos possível. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o objetivo é salvação. Tudo o que Deus faz é com o objetivo de salvação. As mensagens dos 3 anjos têm o desígnio extraordinário de querer salvar toda a humanidade. Nesta hora tardia da história do mundo, Deus procura ainda, num desesperado último esforço, salvar toda a humanidade. Este é o objetivo, salvar a humanidade. Jesus, através do Evangelho, quer conquistar o mundo. Se nós lermos João, capítulo 6, versículo 37, nós lemos todo o que o Pai me dá virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Dá a impressão que Jesus Cristo está a tentar tornar o Evangelho mais simples. Cada vez mais simples. Nós lemos ainda neste mesmo evangelista João, no capítulo 5, no versículo 24, nós lemos, em verdade, Jesus a falar. Em verdade vos digo. E agora reparem nas palavras. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. O que é que eu fiz para receber a vida eterna? Ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Urgente. Jesus diz agora, vem a mim. Temei a Deus, dai-lhe glória. Fazei o oposto do que faz a maioria da humanidade. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora, há uma razão. Deus diz que o juízo de Deus está em progresso agora. Temei a Deus, dai-lhe glória. Não diz virá, vai vir, pode vir, diz é vinda. Temei a Deus e dai-lhe glória agora, porque é vinda a hora do seu juízo. E depois faz este chamado extraordinário para a adoração. Nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem que Deus não é Criador, Deus não existe, Deus não é Criador. E nós vemos que a evolução tomou tais proporções e tomou conta da mente dos seres humanos de tal maneira que ninguém acredita num Deus Criador. A própria Igreja Católica subscreve a evolução. Muitas outras igrejas protestantes subscrevem a evolução. Essa é uma negação daquilo que ensina a Bíblia no livro do Gênesis. E assim Deus faz este chamado desesperado: adorai o Deus Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele diz: temei a Deus, dai-lhe glória, adorai o Deus Criador. Este é o chamado desesperado de Deus nos últimos dias da história da terra. Querem saber uma coisa interessante? Uma coisa
uma coisa até, se calhar, uma coisa interessante. Talvez não tenham reparado. Deus escolheu 3 anjos com mensagens, com a sua última mensagem para o mundo. Mas sabiam que Satanás também tem 3 anjos com mensagens? Sabiam disso? Abram a vossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 16. Parece que está tudo no Apocalipse, não é verdade? Apocalipse, capítulo 16, nós vamos ler os versículos 13 e 14. O vidente está na ilha de Patmos. Tinham-no lançado num caldeirão com azeite a ferver e ele saiu de lá ileso. Não sabiam o que mais fazer com ele. Mandaram-no para a ilha de Patmos. E aí ele tem as visões do Apocalipse. Nós lemos no versículo 13 e 14, versículos 13 e 14. Então vi 3 espíritos imundos. 3. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a... de Deus Todo-Poderoso. 3 demónios, 3 espíritos imundos com mensagens a tentar contradizer aquilo que Deus quer fazer. Espíritos imundos, espíritos demónios, anjos caídos, saem da boca destes 3 personagens, dragão, besta e falso profeta. Para que a boca? A boca serve para falar, para transmitir mensagens. As mensagens são proclamadas pela boca, estas mensagens de demónios são proclamadas como as outras, são proclamadas pela boca de agentes humanos. Estes espíritos de demónios saíram da boca destes personagens que nós podemos estudar mais tarde. E qual é o objetivo deste trio diabólico? Juntar o mundo inteiro do lado do diabo. Portanto, queridos, quantos grupos de 3 anjos com mensagens temos nós na Bíblia? 2. As mensagens de Deus, os 3 anjos vindos de cima, proclamando o Evangelho eterno, com o objetivo de reunir toda a humanidade do lado de Deus. Depois nós temos os 3 demónios. O diabo também tem 3. Uma contrafação. Nós conhecemos, sabemos que Satanás sempre procura criar contrafações. Uma contrafação. Também 3 anjos caídos, chamados espíritos de demónios, com mensagens com o objetivo de reunir todo o mundo do lado de Satanás. Posso dar-vos mais um detalhe? Eu gosto deste detalhe. Já pensaram? Nesta hora tardia da história do mundo, Deus manda estes anjos com estas 3 mensagens que os homens devem proclamar. Querem saber porquê? Porquê é que Deus quer que as mensagens dos 3 anjos sejam levadas a todo o mundo? É porque Deus diz que Babilónia, também chamada a grande prostituta, no capítulo 17 deste mesmo livro do Apocalipse, Deus diz que Babilónia, este poder apóstata, controla todos os povos do mundo. A Bíblia diz que há um poder apóstata no nosso mundo que está a controlar e vai controlar completamente todos os povos do planeta Terra. Pode alguém perguntar, mas quem? Ou o quê? É esta grande prostituta. E como é que nós sabemos que ela controla ou vai controlar todos os povos do mundo? Como é que nós sabemos isso?
Parece uma pergunta difícil? Não é. Abram a Bíblia. Capítulo 17, versículo 1. Veio um dos anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei apóstata. E este poder apóstata está sentado sobre muitas águas. O que quer dizer estar sentado sobre? Quando eu estou sentado sobre uma cadeira, eu tenho ou não domínio completo sobre essa cadeira? O que quer dizer estar sentado? Estar sentado quer dizer ter domínio sobre. Estar completamente em controle de. Eu estou completamente em controle da cadeira sobre a qual eu me sento. E assim este poder apóstata está sentado. Isto é, está em controle. Está em domínio completo de muitas águas. Águas. Alguma vez viram alguém sentado sobre águas? Eu vi, em Israel, no Mar Morto. Mas isso não acontece normalmente. E este poder apóstata está sentado sobre muitas águas. O que são as águas? Simples. Capítulo 17, versículo 15. Vamos lá saber o que são estas águas sobre as quais está sentada este poder apóstata. Capítulo 17, versículo 15. Então, o anjo me disse: as águas que viste dos 3 anjos que eram toda nação, tribo, língua e povo. Aqui nós encontramos que este poder apóstata tem domínio sobre nações. Como é que é? Esta pessoa que vive está assentada sobre muitas águas. O que eram as águas, afinal? Portanto, versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações, línguas. Reparem na semelhança dos destinatários da mensagem dos 3 anjos e nos povos e naqueles que estão dominados por este poder apóstata. Vamos comparar. As mensagens dos 3 anjos têm como destinatários nação, tribo, língua e povo. Aqueles que são dominados pelo poder apóstata são povos, multidões, nações e línguas. O que é que vocês acham? Nação, tribo, língua e povo. Será isto gente? Será pessoas? Será os habitantes do planeta Terra? Não há dúvida, tem de ser. E o que é que vocês acham que são povos, multidões, nações e línguas? É gente também. São seres humanos. Estão debaixo do domínio deste poder apóstata. O que é que vocês estão a ver nisto? Será que este grupo, a quem são dirigidas as 3 mensagens angélicas, é o mesmo que está debaixo do domínio da grande prostituta? Será? Sabem que esta é, na minha observação, uma razão principal pela qual Deus manda estes 3 anjos com 3 mensagens. Esta é a razão principal. Deus quer salvar 2 bilhões de cristãos que estão enganados, a quem enganaram.
pelo menos estatísticas dizem-nos que há 2 bilhões de cristãos no planeta Terra. E estes 2 bilhões de cristãos não guardam todos os mandamentos de Deus, não têm a fé de Jesus. E Deus quer salvar, não obstante o facto de eles não serem fiéis, Deus quer salvá-los porque Deus reconhece que eles foram enganados e que entre esta gente há muita gente sincera, muita gente honesta, que simplesmente não tem conhecimento, não lhes foi dado o conhecimento. E então Deus quer desesperadamente, nestes últimos dias da história da Terra, sabem que Deus diz que os salvos serão uma multidão que ninguém pode contar. Quando eu olho à minha volta, eu não vejo muitos. Não vejo muitos santos, não vejo muitos crentes. Vejo muitíssimo poucos. Mas a Bíblia diz que é uma multidão que ninguém pode contar. Onde é que vamos buscar esta multidão? Nós sabemos que quer dizer, está a referir-se a todos os salvos desde Adão até hoje. Mesmo assim, uma multidão que ninguém pode contar é mesmo muita, muita gente. E eu acredito que Deus tem estas mensagens com o fim especial de conquistar cristãos que são sinceros, mas que foram enganados. E assim Deus grita. Repararam em gritos de Deus na Bíblia? Um dia de fazer um estudo, os gritos de Deus. Deus grita, sai dela, povo meu! Para que não sejas participante das suas pragas. Para que não incorras nas suas destruições. Sai dela, povo meu! Deus lança este último chamado e este grito desesperado em que Ele diz, sai dela, povo meu! Aqueles que amam a Deus. Repararam que todas as bênçãos de Deus não são para adventistas ou para quaisquer outra denominação, são para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Aqueles que amam a Deus. Será que há pessoas que amam a Deus enganados nestas outras denominações? E Deus está a chamar o seu povo, que neste momento está ainda fora da igreja adventista, está ainda fora da nossa igreja. E Deus desesperadamente chama esse povo e diz, sai dela, povo meu! Sai das águas sobre as quais está sentada a grande prostituta. O povo de Deus, na sua maior parte, está ainda entre esta gente, sobre as quais domina um poder apóstata. Mas podem sair. Por enquanto podem sair e estão convidados a sair. Todos aqueles que ouvirem o grito de Deus, sai dela, povo meu. Sai da mornidão. Sai da religião de superstições, de milagres, de peregrinações, de procissões, de adoração de ídolos, adoração de imagens. Sai dela, povo meu. E assim, queridos, esta manhã, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos de decidir qual destes 2 grupos nós vamos atender. 2 grupos de 3 anjos que trazem mensagens para a humanidade nos últimos dias da história da Terra. E nós aqui, esta manhã, temos de decidir qual destes 2 grupos nós vamos atender. Vamos atender as mensagens de Deus, que têm o objetivo de reunir do lado de Deus o maior número possível de seres humanos? Ou vamos nós ceder aos apelos do mundo, ficar maravilhados com os milagres feitos pelos espíritos de demónios que fazem prodígios, cujo objetivo é reunir a humanidade na observância de um falso sábado e na adoração de homens? Estes 3 demónios têm o objetivo de completamente enganar a humanidade e levá-los a uma espécie de unificação na observância de um dia errado de descanso e na adoração de homens. E assim nós não podemos continuar neste assunto, temos de ver mais tarde. Nós temos de decidir hoje e agora qual dos 2 chamados nós vamos atender. A Bíblia ensina que no fim do tempo haverá apenas 2 grupos, 2 grandes grupos de pessoas. Aqueles que têm o sinal de Deus e aqueles que têm o sinal do inimigo de Deus. As 3 mensagens angélicas são o último, acreditem. As 3 mensagens angélicas são o último apelo de Deus à humanidade. Não haverá outro. Vejam na Bíblia, nós vimos já
Na sequência que vem no capítulo 14 do livro do Apocalipse, mostra-nos que após a proclamação das 3 mensagens angélicas, Jesus volta para fazer juízo no planeta Terra. As mensagens dos 3 anjos vão dividir a humanidade em 2 grandes grupos. Aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam este último chamado de Deus à humanidade. A Bíblia diz que Deus tem um povo. Como disse há pouco, às vezes nós individualmente temos dificuldade em ver onde está esse povo. Contudo, a Bíblia insiste, Deus diz que tem um povo. Diz um povo que está a sair de Babilónia, continuará a sair de Babilónia. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 15, versículos 2, 3 e ainda em 7, 9, o grande grito de vitória de Deus, aquilo que nós chamamos o grito de vitória de Deus. Apocalipse, vamos ler, capítulo 15, versículos 2 e 3. Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 e 3. E vi capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. A mesma coisa que nós vimos na mensagem dos 3 anjos e nos povos dominados. A Bíblia diz que são uma multidão que ninguém pode contar. A grande questão para vocês e para mim, sou eu parte dessa grande multidão que ninguém pode contar. Nós precisamos de, seriamente, perguntar a nós mesmos que vida estamos a viver. Somos nós cristãos conforme o ensino da Sagrada Escritura ou estamos nós demasiado apegados às coisas deste mundo? Aos nossos negócios, aos nossos interesses materiais? Será que aí passamos todo o nosso tempo? Não temos tempo para proclamar a mensagem dos 3 anjos. Não temos tempo para testemunhar da nossa fé. Uma grande multidão que ninguém pode contar. Estou eu lá? Pertenço a esse número? Eu preciso de responder em boa consciência a mim mesmo a esta pergunta. Vamos pedir a Deus que nos preserve, que nos mantenha, que faça crescer a nossa fé e que nos dê a disponibilidade para partilhá-la com outros. Vamos, esta manhã, pedir a Deus que nos faça cristãos mais próximos da salvação. Querem fazer uma oração comigo? Querem levantar? E vamos pedir a Deus que de maneira nenhuma permita que alguma pessoa aqui esta manhã não esteja naquele mar de vidro diante do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas. Querido Pai do céu, que nós ganhemos grande interesse pelas pessoas à nossa volta. Ganhemos grande interesse na nossa própria salvação. E é só quando nós tivermos o grande interesse na nossa própria salvação que nós teremos interesse também pela salvação de toda a nossa família e de todos aqueles que conhecemos. Permite que nós sejamos capazes de tomar esta comissão, este desígnio que tu tens para cada um de nós, de sermos testemunhas tuas
tanto aqui, nesta cidade, como noutras cidades neste país, e em todo o lado, até aos confins da terra. Este foi o chamado de Jesus Cristo antes de ascender ao céu. Permite que o tomemos a sério, para que as nossas vidas sejam aquilo que tu queres que sejam. E que os teus santos anjos nos guardem, nos protejam sempre. E que o teu Santo Espírito nos guie. Suplicamos por Jesus. Amém. Cristo te quer me